Olá pessoal, bom dia! Na aula de hoje nós resolveremos alguns exercícios que envolvam o conceito de equação fundamental da ondulatória, começando pelo exercício 6 do material de vocês, que nos diz o seguinte. A ilustração a seguir representa o movimento de uma onda transversal. Determine o que se pede. Primeiro, a amplitude da onda. A amplitude da onda é a altura da onda, da linha do meio até o ponto mais alto ou da linha do meio até o ponto mais baixo. Então, daqui do meio a medida é 0, até o ponto mais alto essa medida está entre o 4 e o 6, ou seja, 5, e a unidade é o centímetros. Então, a amplitude é 5 centímetros. Se eu quiser no sistema internacional, eu vou pegar esse 5 e dividir por 100, ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Dessa maneira, eu vou converter a unidade que está em centímetros para metros. O próximo item, o comprimento de onda. De crista a crista, ou de vale a vale, ou é a medida de um ciclo inteiro. Por exemplo, desse ponto aqui até ela finalizar o ciclo, que é nessa parte aqui. Ou seja, vai ser o 55, que é essa posição, né? Está entre o 50 e o 60, ou seja, 55, menos a posição que ela saiu, que está entre o 10 e o 20, 15 centímetros. 55 menos 15, eu tenho um lambda que é igual a 40 centímetros, e eu posso multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou dividir por 100 para converter para metros. E o próximo item, a velocidade de propagação, sabendo que o período da onda equivale a 2 segundos. Ou seja, para a onda realizar um ciclo inteiro, ela vai demorar um tempo igual a 2 segundos. Então, uma das maneiras de escrever a equação fundamental, além do V igual a lambda vezes F, é velocidade é igual a lambda dividido pelo período. O lambda, o meu comprimento de onda, é 40 vezes 10 a menos 2 metros, sistema internacional, ou 0,4 metros, dividido pelo período, que é 2. 0,4 dividido por 2, eu encontro uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Tá? Então, alguns itens, comprimento de onda, período, frequência, que sempre está nos exercícios. O próximo exercício é um exercício de uma lista, tá? Eu quero resolver com vocês, são 3 exercícios importantes, começando pelo primeiro que nos diz o seguinte. O Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação primariamente projetado para o baixo consumo de energia, com baixo alcance, dependendo da potência, 1 metro, 10 metros, 100 metros. É baseado em microchips transistores de baixo custo em cada dispositivo. A faixa de frequência ocupada pelo Bluetooth é de 2.400 MHz. Lembrando que esse mega, pessoal, ele é uma nomenclatura e ele vale 10 elevado a sexta. A 2.478 MHz, dividida em 79 frequências com bandas de 1 MHz. Essa parte aqui de 79 frequências com bandas de 1 MHz é uma informação adicional, tá? Considerando a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, por se tratar de uma onda eletromagnética, o maior comprimento de onda para o Bluetooth é D. Pessoal, primeira coisa, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Independente da frequência, né, a faixa de frequência, ela terá a mesma velocidade, por se tratar de uma onda eletromagnética. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas o que eu tenho que lembrar? Que se a velocidade é a mesma, o lambda, que é o comprimento de onda, e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Quando eu tenho um comprimento de onda muito grande, eu tenho uma frequência muito pequena. Ou quando eu tenho um comprimento de onda muito pequeno, eu tenho uma frequência muito grande. Então, eu tenho isso daqui. Velocidade é igual a lambda vezes F. Como ele quer o maior comprimento de onda, ele quer o maior lambda possível, eu preciso pegar a menor frequência. Ou seja, a menor frequência será de 2.400 MHz. Por que eu vou utilizar essa frequência? Porque ele quer o maior comprimento de onda. E para o maior comprimento de onda, eu preciso ter a menor frequência. Bom, velocidade 3 vezes 10 a oitava, o lambda é o que eu quero encontrar, e a frequência 2.400 MHz. Ou seja, 2.400 vezes 10 elevado a sexta. Lembrando que esse mega vale 10 elevado a sexta. Bom, lambda é igual, esse 2.400 vezes 10 a sexta, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho lambda que é igual a 3 vezes 10 a oitava, dividido por 2.400 vezes 10 a sexta. Número divide número e número multiplica número. Primeira coisa, eu vou transformar esse 2.400 vezes 10 a sexta em um número que tem a base 10 elevado a oitava, 10 oitava em cima, 10 oitava embaixo, eu posso cortar. Bom, se eu andar uma, duas casas,
eu vou transformar esse 2.400 em 24. Se eu estou diminuindo o número, eu preciso aumentar o expoente. Como eu andei 2 casas, eu preciso aumentar 2 unidades no expoente. Então, de 2.400 vezes 10 à sexta, eu transformei num 24 vezes 10 à oitava. 10 à oitava em cima, 10 à oitava embaixo, cortei e foi embora. 3 dividido por 24, eu tenho um lambda, um comprimento de onda no sistema internacional de 0,125 metros. Então, para ter esse comprimento de onda de 0,125 metros, eu preciso de uma frequência de 2.400 MHz, ou seja, 2.400 vezes 10 elevado a sexta Hz. E com isso finalizamos esse primeiro exercício.